Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, no primeiro momento, vimos os saberes e costumes dos povos indígenas. No 2, os espanhóis na América. E agora a gente vai entender um pouco sobre a colonização espanhola na América, né? Como foi esses interesses e essa mobilização que promoveu a colonização espanhola na América. Então, tudo começou na criação dos primeiros órgãos da administração colonial, né? Mas qual seria o objetivo dessa colonização na América? A gente vai entender um pouco, né, como foi esse objetivo, né, dos espanhóis na América, né? Tudo começou de maneira geral. O objetivo principal das ações colonizadoras iniciadas após a expansão marítima europeia foi promover a exploração das terras colonizadas para a obtenção de riquezas, que foram canalizadas tanto para o governo do país, que promoveu o apoio a empresas colonizadoras, quanto para suas elites econômicas. Esse era o objetivo essencial da colonização, que foi uma era mercantilista, bem o nome. Então, a era mercantilista significa um conjunto de práticas econômicas e políticas desenvolvidas entre o século XVI até o século XVIII. E com isso, o intuito, né, eles visavam garantir que a colonização promovesse o enriquecimento das metrópoles, e os governos, tanto de Portugal como Espanha, estabeleceram o exclusivo metropolitano. O exclusivo metropolitano é uma instituição. Essa instituição do monopólio significa as riquezas que estão sendo obtidas na América, certo? Para as metrópoles, sobre o comércio das colônias, que isso que foi realmente o estabelecimento de exclusivo metropolitano. Né? Eles também determinavam que as colônias só poderiam comercializar, né, com suas respectivas metrópoles, e o monopólio das metrópoles sobre o comércio das colônias foram mais rígidas no caso espanhol. Mesmo assim, comerciantes estrangeiros das colônias sempre encontravam brechas para burlar a lei. Seguindo assim, a outra medida foi o seguinte: a criação do primeiro órgão, em 1513, que foi a criação da Casa de Contratação. Então, guiada pelos interesses mercantilistas, né, cerca de 10 anos após a chegada de Colombo, né, à América, a coroa espanhola criou o primeiro órgão encarregado de administrar as colônias americanas, que seria a Casa de Contratação, criando assim em 1503, em Sevilha. O órgão regulamentava a administração colonial, nomeava os funcionários e fiscalizava a cobrança, que chamava de quinto. Quinto era o significado, um imposto devido à coroa, que recaía sobre a mineração e as transações comerciais da colônia. Saindo daí, né, a Casa de Contratação também se encarregava de garantir o exclusivo metropolitano, que era fiscalizando os navios que partiam das colônias que chegavam ao reino espanhol. Para isso foi criado o quê? O regime de Porto Único. O que esse regime de Porto Único tratava? Que os metais e outros produtos que saíam dos portos, principalmente o porto do Porto Belo, que é localizado na América Central, e de Veracruz, no México, em frota de navios vigiadas por galeões armados, entravam na Espanha pelo porto de Sevilha, aonde a partir do século XVIII o porto de Sevilha foi substituído o nome pelo porto de Cádiz, né? Em 1524, após a queda do Império Azteca, foi criado a criação do Conselho das Índias, 1524. Esse órgão encarregado de tomar decisões relativas às colônias. Suas reuniões podiam ser cabeçadas pelo próprio rei, que indicava pessoas da sua mais alta confiança para os principais cargos do Conselho. A criação desse órgão visava transferir para o Estado e para as elites políticas e econômicas da Espanha os lucros obtidos, né, na riquezas, ou seja, na colonização americana. Tudo isso ocorreu na administração colonial espanhola. Então, essas foram as medidas tomadas pela coroa espanhola para poder estabelecer a obtenção das riquezas canalizadas na América, que estava tendo ali nesse desenvolvimento da exploração. Depois, a criação dos vice-reinos, né, na América Espanhola no século XVIII. Como foi?
Consumada a queda dos principais impérios indígenas pré-colombianos, como os astecas e os incas, a coroa espanhola começou de imediato a organizar a presença direta dos seus representantes na administração colonial, visando consolidar, né, a conquista e garantir a exploração econômica dos territórios. Para alcançar esses objetivos, a América Espanhola foi dividida em dois vice-reinos. O vice-reino da Nova Espanha, que foi o primeiro a ser organizado em 1535, segundo pelo vice-reino do Peru, em 1543. Os vice-reis eram membros da nobreza ou da burguesia espanhola. Na América, eles representavam o rei e, portanto, eram mais altas autoridades coloniais. Os vice-reis cuidavam dos assuntos administrativos, militares e religiosos, e eles ainda presidiam audiências nas quais exerciam o papel de autoridade judicial. O outro órgão muito importante era o cabildo. O cabildo, uma espécie de conselho municipal. Os cabildos tratavam de vários assuntos, como segurança, abastecimento e uso do espaço público. Tudo isso ocorreu na criação dos vice-reinos na América Espanhola do século XVIII. As principais atividades econômicas da colonização espanhola na América. Então, podemos dizer o seguinte, entre todas as atividades econômicas desenvolvidas na colônia americanas, certamente a que gerou mais lucros e tributos a coroa espanhola foi a mineração da prata, né? Iniciada em 1540. Essa atividade mineradora impulsionou outros empreendimentos, como a extração do carvão e criação de mulas que serviam de transporte. Em 1545, foram descobertas as minas de Potosí, localizadas na Bolívia atual, que, na época, pertencia ao vice-reino do Peru. Elas se tornaram uma das mais ricas e produtivas áreas de exploração de mineral do mundo durante o século XVI e o século XVII. Para se ter uma ideia, sua importância foi boa parte das moedas que circulavam pelo mundo nesse período era feito com a prata extraída das minas de Potosí, né? Tudo isso ocorreu, né, sobre esse desenvolvimento bem aí dos vice-reinos, né? E a partir daí também teve outras atividades econômicas que se desenvolveram muito importantes, que foi a pecuária, a agricultura e o comércio, né? A pecuária era uma produção de gêneros alimentícios que tiveram papel fundamental na economia interna das colônias espanholas. Para o desenvolvimento da agricultura, os espanhóis aplicavam técnicas agrícolas europeias e aproveitavam também conhecimentos indígenas, além de introduzir animais, né, oriundos de outros continentes como boi, ovelha e cavalo. Entre os principais alimentos cultivados eram milho, cacau e batata. Já no comércio, o comércio internacional de produtos de luxo como a seda foi outra atividade bastante lucrativa. O comércio da seda trazida por Filipinas através do Pacífico chegou a ser tão volumoso e estava tão fora do controle tributário do governo espanhol que foi proibido a partir de 1931. O contrabando, surgindo assim, desse artigo, enriqueceu muitos membros das elites comerciais. A produção do tabaco, cana-de-açúcar, anil, algodão, por sua vez, visava abastecer o mercado europeu. O primeiro centro importante desse cultivo foi a cana-de-açúcar, que foram as terras da Nova Espanha, no México, envolvendo desde o início dos homens de muito dinheiro e com recursos mais investidos no sistema de irrigação e de instalação de equipamentos de engenho. O principal centro produtor do açúcar, porém, foi as Ilhas dos Caribe, né? Que foi entre Cuba e Hispaniola, né? Que foi realmente o nome naquele tempo da Ilha do Caribe, né? Com o uso do escravo africano de grandes propriedades a partir do século XVII, a região se especializou na produção de açúcar, melaço, rum para exploração. Tudo isso foi as atividades desenvolvidas pela questão da pecuária, agricultura e comércio na colonização da América Espanhola. Entrando agora no trabalho e divisões sociais nas colônias espanholas, né? A gente vai ver como foi o desenvolvimento dessa esfera, desse trabalho, né? Essa divisão que ocorreu, né? Primeiro, a mão de obra colonial.
Nessa mão de obra na América Espanhola foi dividida assim, indígena e africana, né? Felizmente, né? Na mão de obra indígena, a gente pode observar que a mão de obra indígena foi predominante na maior parte da América Espanhola. As populações ameríndias ocupavam tanto o papel de aliados políticos dos castilhanos, como também de trabalhadores livres ou compulsórios, incluindo também entre eles os últimos escravizados. Entre a principal forma de exploração do trabalho indígena estava a encomenda e a mita. Encomenda significa uma instituição jurídica, como as terras, nas terras dos vice-reinos da Nova Espanha, por meio dela, encomendeiros eram autorizados a cobrar tributo de certo número de indígenas, que eram pagos com um trabalho na agricultura e nas minas. Os encomendeiros, por sua vez, ficavam realmente encarregados de catequizar os indígenas, e o regime de encomenda regia, né, de altos tributos ao governo, né, da Espanha, chegando a totalizar 20% de toda a receita da coroa. Já a mita, por sua vez, era uma instituição de origem inca, adaptada pelos espanhóis em suas colônias. Por meio dela, os colonizadores encarregavam os chefes indígenas de selecionar as comunidades e os homens que deveriam ser realmente caminhados ao trabalho, principalmente nas minas, onde deveriam permanecer por 4 meses. Os índios recrutados recebiam um pagamento e, durante o recrutamento, só poderiam se ausentar do trabalho nas folgas autorizadas. Já na africana, a gente pode ver que em países como México, Peru e Bolívia, os africanos escravizados eram mão de obra minoria, né? Trabalhavam com a questão de capatazes, né, nas minas e como ajudante nos espanhóis. Já no Caribe, principalmente nas Antilhas, no litorais da Venezuela e Colômbia, os escravizados eram a maioria de mão de obra, trabalhavam meio na produção do açúcar. Então a gente vê aí as duas, né, visão da mão de obra escravizada, né, quando nos países do México, Peru e Bolívia, como eles eram minoria, ela serviu só apenas de realmente de capatazes, de realmente pessoas que poderiam fazer pequeno serviço. Já na Ilha do Caribe, ele já era para força brutal, eles trabalhavam realmente na roça, na agricultura, para a produção dessas culturas. Na divisão da sociedade colonial, a gente podemos perceber o seguinte, como foi essa divisão, né? Os espanhóis chamados chapetones, crioulos, mestiços, indígenas e escravos. Né? Isso foi a hierarquia da sociedade colonial espanhola, que surgiu assim, dessa maneira. A primeira, os espanhóis, que era chamado de chapetones, eles ocupavam os postos públicos de destaque no vice-reino, na igreja e no exército, e tinha também grandes negócios. Já os crioulos era descendente desses espanhóis nascidos na América e possuía grandes propriedades e atuava no comércio ou no cabildo. Mestiço era filho de espanhóis com indígena, dedicava-se a pequenos comércios, ao serviço doméstico e ao trabalho de campo. Indígenas, em geral, não tinha propriedade, trabalhava na agricultura, nas minas e na construção e de reparo de obras públicas. Escravos, a partir da segunda metade do século XVII, atuava principalmente no vice-reino de Nova Granada e nas ilhas do Caribe. Tudo isso foi a divisão da sociedade colonial. Então, cada um desses membros, eles tinham sua ocupação e sua origem. Então, a gente percebeu aí, desde os espanhóis, que eram os chapetones, até os escravos, cada um tinha a sua servição, ou seja, sua serventia, né, na sociedade colonial. Infelizmente, a gente percebe que os escravos foram mais realmente, né, que sofreu nessa época, né? Depois os indígenas, que não tinha nenhum realmente propriedade, só servia para trabalho realmente, tanto nas minas e em construção. Às vezes os indígenas também, por conta do trabalho nas minas, que era muito forçado, a maioria deles morria sufocado porque tinha pouco oxigênio e também contraía muitas doenças, né? Principalmente doenças pulmonares, esses indígenas. Já os mestiços
filhos de espanhóis com indígenas se dedicavam em pequenos comércios e serviços domésticos, ou seja, também era um certo tipo de escravos. Crioulos, descendentes desses espanhóis nascidos na América, possuíam grandes propriedades e atuavam no comércio e nos realmente cabildos. E já os espanhóis chapetões ocupavam os grandes e altos postos públicos em destaque do vice-reino e também na igreja e do exército. Está aí a divisão da sociedade colonial espanhola, né, na área do trabalho e divisão social. Relações entre diferentes culturas. O que trouxe essas relações? Né? A partir do momento que foi entre os espanhóis e os indígenas e africanos, essas relações foi o seguinte: a proibição de escravizar os indígenas, decretada pela coroa espanhola no século XVI, não criou uma situação de igualdade entre nativos e brancos. Na realidade, os europeus consideravam os indígenas inferiores e ingênuos, incapazes de decidir por sua própria conta onde e como trabalhar ou mesmo qual religião seguir. A coroa e as elites políticas e econômicas espanholas preferiam que os colonizadores e os indígenas não se misturassem. Porém, apesar desses pensamentos muito realmente conquistadores, tiveram filhos com indígenas. O mesmo aconteceu em menor grau entre africanos escravizados, indígenas e colonos. Nesse ambiente social bastante heterogêneo, os indígenas africanos escravizados e mestiços foram aqueles que mais tiveram sua identidade transformada e recriadas. A maioria das comunidades indígenas adotou o cristianismo, incorporando prática dessa religião na sua identidade ética cultural. Apesar dessa transformação, os nativos não deixaram de se considerar indígenas, porque não abandonaram os elementos que compõem a sua identidade, como língua, visão do mundo e relações do parentesco, ou festas e trajes, as tradições culinárias, artísticas e religiosas. Tudo isso aconteceu, né, nesse patamar, né, entre relações entre as diferenças culturais. Então, por se considerar inferiores indígenas, a coroa e as elites espanholas queriam realmente que esses colonizadores não tivessem relações com nativos, ou seja, não se misturassem. Porém, foi inviável. Eles tiveram filho com indígena e também com alguns escravos africanos, né? Esses escravos, que gerou essa divisão da sociedade colonial. E a partir dessa divisão, começou a criar esse tipo de, realmente, de diferença cultural, por conta dessa divisão. Porém, com esse tipo de relações entre essas diferentes culturais, a maioria dos indígenas incorporou o cristianismo, né, na sua própria identidade ética cultural. E os africanos vieram, os grupos étnicos distintos que ganharam novas identidades socioculturais na América, que uniram suas culturas originárias da colonizadores, como a língua e a religião cristã, surgindo assim as novas religiões que ainda hoje são praticadas como voto, né, como o voodoo, né, também a questão do haitiano ou do soteiro e cubana, né? Tudo isso também ainda hoje permanece, essas culturas religiosas, né, na nossa sociedade atual. Não, eles não perderam tanto a sua identidade, né, que até hoje prevalece esse tipo de religiões culturais, né, por conta desses atos, né, que surgiu desde a colonização da América Espanhola. E essas foram as relações e diferença entre as culturas indígenas, africanos, também escravizados, e o próprio mestiço, que eram os espanhóis. Tá, aqui no final tem um mapa realmente de tudo que a gente viu, desde o primeiro tema até agora o último tema, que é o 4, um resumo de tudo, como foi desenvolvido a questão da sociedade colonial, a economia, a administração, que a gente vimos aí, né? A questão dos impérios que realmente caiu, Azteca e Inca, né? De um lado Hernán Cortés, de outro lado Francisco Pizarro. Tudo está aí. Então, ficamos nesse final dessa colonização, com essas duas palavras, fé, que a gente precisa, e a partir desse momento a gente vai encerrando nossa unidade 4.